Quando questionaram o Senhor Jesus a respeito de qual era o maior de todos os mandamentos e deram a ele a difícil tarefa e missão de resumir o que de mais importante havia nas Escrituras em uma única coisa, o Senhor Jesus não titubeou. Ele respondeu e disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Nos próximos minutos, eu quero que você me acompanhe para entender um pouquinho mais uma aplicação prática desse que Jesus classificou como o maior mandamento. Em João 21, de 15 a 17, o Senhor Jesus faz 3 perguntas ao apóstolo Pedro. Elas parecem iguais, mas elas têm, na verdade, detalhes em cada uma delas que as distinguem. A pergunta de Jesus a Pedro era: tu me amas? Eu, particularmente, não acredito que Jesus estava perguntando para saber a resposta. Eu acredito que a pergunta do Senhor Jesus a Pedro, tu me amas? Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer que envolve um assunto importante. Como já adiantamos, Jesus classificou esse assunto de amar a Deus como da mais alta importância. Ele o classificou como o maior mandamento. Mas quando ele está perguntando a Pedro, tu me amas? Ele não está apenas esperando ouvir da parte de Pedro sim ou não. Eu quero que você entenda que o propósito dessa pergunta que Jesus faz é levar Pedro a uma autoavaliação sincera a respeito de onde ele se encontra em relação ao seu amor para com o Senhor Jesus. E o que me leva a entender e interpretar que a aplicação prática era essa autoavaliação sincera são basicamente 2 coisas. Primeiro, não dá para entender essa história só lendo as perguntas de Jesus em João 21. A gente tem que voltar lá no capítulo 13 de João, onde Jesus, na última ceia com os seus discípulos, diz: um de vocês vai me trair. Quando Jesus faz essa afirmação, vários deles começam a perguntar: Senhor, porventura sou eu? E quando a maioria deles faz essa pergunta, porventura sou eu, eles estão reconhecendo: existe em mim o potencial de falhar, existe em mim o risco, a possibilidade de cometer um pecado contra o Senhor. Mas enquanto a maioria deles questiona se poderia ser com eles, o posicionamento de Pedro é diferente. Pedro chega a dizer para Jesus: eu morreria por você. O que Jesus está ouvindo da parte de Pedro não é só a abstenção de fazer a pergunta, porventura sou eu, mas ele está garantindo com todas as formas possíveis: Senhor, eu até morreria por você. Se eu chegaria a esse ponto, é lógico que eu não vou te trair. Mas, na verdade, no momento em que Pedro, movido de toda essa segurança interior, faz essa afirmação: eu morreria por você, Jesus olha para ele e diz: Pedro, na verdade, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus estava dizendo: Pedro, você acha que está num lugar a respeito do seu amor para comigo. Você acredita haver dentro de você uma certa intensidade de amor. E eu quero mostrar que você está equivocado, que o que você tem não é tudo aquilo que você acha que tem. Jesus advertiu Pedro, e você conhece a história, sabe o que aconteceu. No jardim do Getsêmani, Jesus é preso, o apóstolo Pedro até tenta defendê-lo, a gente tem que dar um crédito, puxa a espada, corta a orelha de Malco, um dos servos do sumo sacerdote, mas Jesus o repreende, manda guardar a espada, e aquele é o momento onde a Bíblia diz que todos os discípulos de Jesus fugiram. Que se cumpriu a Escritura: ferirei o pastor e o rebanho se dispersará. Não ficou um deles sequer, e nem tampouco Pedro. Depois do ocorrido, a palavra de Deus nos mostra Pedro e João seguindo Jesus à distância. Essa distância revela o medo que eles tinham. Se os soldados voltarem nos prender, nós temos uma distância segura para correr e continuar fugindo. Se não, nós vamos acompanhando de longe para ver no que é que isso termina. Finalmente, eles entram no Sinédrio, onde Jesus foi levado, onde ele está preso, onde seria julgado. E é no momento de entrar que a palavra de Deus diz no capítulo 18 do Evangelho de João, que João era conhecido do sumo sacerdote. Então, é aí que faz sentido a pergunta que a criada faz no portão a Pedro, quando ele nega Jesus a primeira vez. Ela pergunta: você também é discípulo dele? Esse também é. Esse nós sabemos que é. E você? Pedro diz: eu não. Você conhece a história, Pedro negou ao Senhor por 3 vezes, o galo cantou, a Bíblia diz que ele caiu em si, chorou amargamente, e agora Jesus se encontra com Pedro. Esse Pedro que provavelmente já não se acha ser aquilo que achava antes. Um Pedro que teve contato com a sua realidade, que falhou, que descobriu que não ama o Senhor Jesus tanto quanto achava. É para esse Pedro que Jesus faz a primeira pergunta diferente das demais. Ele diz: tu me amas mais do que esses outros? Qual era o propósito de Jesus perguntar se Pedro o ama mais?
Tenho certeza que não era promover nenhum campeonato, nenhuma competição de amor, nada do gênero The Love Contest, porque em outros momentos, quando eles apresentaram uma disputa sobre quem era maior, Jesus os censurou de uma forma clara, dizendo que eles não poderiam ter esse coração de se comparar, de medir força. Então agora, Jesus não entraria na contramão da filosofia de antes, querendo que eles entrem numa espécie de competição. Quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas mais do que esses outros? É porque isso é o que Pedro pensava de si antes. Em outras palavras, Jesus está agora dizendo, e aí, Pedrão, você ainda acha que é o cara? Você ainda acha que tem tudo aquilo que você me disse que tinha? A segunda razão pela qual eu vejo Jesus levando Pedro a essa autoavaliação é o tipo de palavra que ele escolheu, que aparece no original grego, quando ele usa a palavra amor. Pedro, tu me amas? No original grego, o que nós encontramos ali é a palavra agapau, uma derivação de ágape. Fala do amor perfeito, do amor sacrificial. Mas a resposta de Pedro, quando ele diz, Senhor, tu sabes que te amo, embora para mim e para você soe só algo positivo, ele dizendo, claro que sim, Pedro usa uma outra palavra, ele diz, tu sabes que eu te amo, filéu. Filéu no grego é amor fraternal, amor de amigo, amor de irmão, mas não tem a mesma intensidade do ágape. É quase como se a moça perguntasse para o namorado ou noivo, benzinho, você me ama? E o cara respondesse, você sabe que eu te considero muito. Nós sabemos a encrenca que ele se meteu. Não é o que ela está perguntando, muito menos o que ela quer ouvir. Aliás, a primeira versão em português da NVI, a nova versão internacional, tinha traduzido esse texto assim, quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? A resposta na primeira versão, anteriormente, estava assim, tu sabes que eu gosto de você. É como se Pedro estivesse dizendo a Jesus, mas eu amo, mas não é aquilo tudo, não é aquelas coisas. Então Jesus insiste e faz a segunda pergunta. Na segunda pergunta, Pedro, tu me amas, agapau, novamente? Pedro insiste no mesmo padrão de resposta. Ele responde, tu sabes que eu te amo, filéu. Então nós chegamos na terceira pergunta, e a terceira tem algo diferente, porque o texto diz que Pedro se entristeceu com a terceira pergunta, não com as três, com a terceira pergunta. A terceira pergunta, Jesus olha para Pedro e questiona, Pedro, tu me amas, filéu? Quase como quem diz, é só mesmo isso que você tem para me oferecer? E Pedro, entristecido, responde agora assim, tu sabes todas as coisas. O que está por trás dessa afirmação? Tu sabes todas as coisas. Pedro está dizendo, lá atrás eu achava que era o cara. Lá atrás eu achava que eu te amava muito mais do que de fato eu te amava. E você já sabia que o meu coração não tinha tudo aquilo que eu achava que eu tinha. Então Pedro, agora entristecido, está dizendo, você sabe que é só filéu. Nesse momento, é só isso que eu tenho para te oferecer. Pedro consegue examinar o seu coração, consegue descobrir que a intensidade de amor dele não está onde deveria estar. Quando estamos falando de amor pelo Senhor, que é o maior mandamento, algo de uma importância assim indiscutível, eu e você precisamos entender a necessidade de avaliar o nosso próprio amor, passarmos essa autoavaliação sincera, onde nós estamos. E nós não podemos fazer isso do ponto de vista da performance, porque na carta à igreja de Éfeso, no Apocalipse, o Senhor fala de uma alta performance, conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança, suportastes provas por causa do meu nome e não desfalecestes. Era uma igreja de alta produtividade, uma alta performance. Mas o Senhor diz, eu tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Esse é o momento onde ele diz, lembra de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que quando eu e você reconhecemos que o nível de paixão, de amor por Ele não está onde deveria estar, nós não podemos tratar disso simplesmente como se fosse uma crise. Nós precisamos entender o que de fato é isso. A palavra de Deus classifica isso como pecado. Porque se o maior mandamento é não apenas amar a Deus, mas amar de todo o coração, com toda a alma, com todo entendimento e força, então amá-lo com menos do que isso já não é cumprir o maior mandamento. Quando eu e você entendemos isso, que Deus não classifica apenas como crise, Ele diz, lembra de onde caíste, Ele chama de queda, Ele diz, arrepende-te, Ele está dizendo que é pecado, mas Ele diz, volta à prática das primeiras obras. Ele traz ao meu e o seu coração esperança. Ele nos faz entender que o propósito da autoavaliação não é apenas a gente enxergar o que nos falta e agora entrar no lugar de culpa e condenação, mas Ele traz esperança para o meu e para o seu coração, de que nós podemos retomar. Amid the quiet of the night, I sense the weight of worries taking flight. But darling, listen close and hear my plea. In this melody I ask, darling, don't you weep for me.
reside. I find solace in the love you provide. With every step you ease my pain. In your embrace I found shelter from the rain. Darling, don't cry, don't shed a tear, for I'll be your fortress, I'll always be near. Though storms may rage and oceans may roar, I'll stand by your side. Aquilo que se perdeu, e nós podemos manifestar muito mais por ele. Na verdade, quando eu e você compreendemos isso e damos a devida resposta, nós vamos manter o nível de paixão e amor por ele onde deveríamos. Até porque uma relação com Deus que não é baseada no amor, ela está classificada na Bíblia num lugar terrível. Em 1 Coríntios 16, 22, a Bíblia diz: se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema. A palavra anátema, na melhor das hipóteses, ela significa abominável, na pior, maldito. Eu e você não queremos esse tipo de classificação. Então que a minha e a sua relação com o Senhor seja mais do que construir uma boa performance, uma relação de amor, de paixão para com o Senhor Jesus. Que Deus nos ajude nessa autoavaliação e que Deus nos ajude a lutar para recuperar aquilo que talvez esteja nos faltando quando o assunto é amor por Ele. Deus te abençoe.